Esse protesto do Bolsonaro não faz sentido algum. Eu até agora não entendo. Contra que os bolsominions estão protestando? Você protesta quando você é oposição. Quando você quer que o governo faça algo ou quando você não quer que o governo faça algo. Olha, eu não quero que corte da educação. Vou lá e protesto e falo, por favor, não faça isso. E exijo. Ou quando eu falo, eu não quero a reforma da Previdência. Eu vou lá e protesto. Agora, quando você é situação, quando você é governo, você não protesta, você vai lá e trabalha. O Bolsonaro está protestando por quê? O que ele tem para reclamar? Ele é o presidente, ele quer fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. O que o Bolsonaro está querendo é tirar o foco das investigações do Flávio Bolsonaro, que é o filho dele. Que ele sabe que vão chegar nele. E o medo dele não é nem impeachment, porque ele já falou 1000 vezes que não nasceu para ser presidente. Você vê como ele está estressado. Pega uma foto do Bolsonaro de uns meses atrás e pega uma foto dele atual, você vê, o cara envelheceu 10 anos e alguns meses. Ele não gosta de ser presidente. Ele está com medo da prisão, porque ele sabe que ele, a Michelle e os filhos vão todos presos, que eles cometeram crime. E o Carlos Bolsonaro falou na semana passada, o que está vindo por aí vai derrubar o capitão eleito. Por quê? O Carlos Bolsonaro, ele sabe o que o pai dele fez. Ele sabe o que o irmão dele fez. Ou pelo menos ele tem uma boa noção, porque a teia de crimes no gabinete do Flávio se espalha por todos os irmãos e pelo Jair. Pô, descobriram 11 funcionários fantasmas do Jair Bolsonaro quando ele era deputado. 11! Gente que não tinha nenhum registro na Câmara dos Deputados, que nunca apareceu para trabalhar. Que quando você vai lá a primeira vez, eles pedem seu documento, tiram foto, como em qualquer prédio comercial. 11 pessoas que nunca nem foram lá fazer o registro. E ganhavam, por anos, ganhavam salário. Para onde foi esse dinheiro? Aí você consegue explicar as mansões do Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro faz o protesto para tirar o foco das investigações. É uma tentativa desesperada dele de radicalizar. Alguns bolsonaristas falam em fechar o Congresso, em fechar o STF. Por quê? Porque o Bolsonaro não consegue governar. Ele esqueceu que os deputados e os senadores tiveram voto, tanto quanto ele. Ele teve 57 milhões de votos. Os deputados e senadores juntos tiveram muito mais que isso. E ele precisa dessa galera para governar. Só que ele não consegue articular, ele não consegue... Em 28 anos ele não conseguiu aprovar uma lei. Ele não consegue chegar lá e falar, ó, eu quero mudar isso. Vamos aqui aprovar essa lei? O que você está precisando? Você precisa de emenda para construir um hospital na sua cidade? Gente, libera para você. Constrói um hospital, fica todo mundo feliz, você vota aqui no meu projeto. Ele não consegue fazer isso. Ele não tem a mínima capacidade de articular. Ele acha que articulação é crime. E aí ele quer fazer o quê? Um protesto para tentar tirar o foco das investigações e tentar radicalizar, para governar assim o Congresso. Você pode ver que a maioria das medidas do Bolsonaro até agora, você não vê Congresso aprovou lei. Não, é Bolsonaro assina decreto. É como um imperador, um rei. Ó, eu sou dono do país, eu assino por decreto a lei que eu quiser e dane-se. Até a reforma ministerial dele. Ele fez uma medida provisória. Só que a medida provisória é provisória e não vai passar no Congresso, porque ele conseguiu brigar com o Congresso inteiro. Vários deputados falam que a situação do Bolsonaro está pior do que a da Dilma no pré-impeachment. E, gente, os deputados, muitos até do PT e da esquerda, não gostavam da Dilma. Tanto é que ela caiu. Para a situação do Bolsonaro com o Congresso estar pior que a da Dilma, é porque eles realmente não gostam dele, porque ele realmente não sabe o que fazer. Ele caiu lá de paraquedas. Agora, o Bolsonaro, ele tem nas mãos dele a saída para melhorar o Brasil, só que ele não faz por pura incompetência. Eu vou mostrar um gráfico que é mais ou menos a arrecadação do Brasil em impostos e para onde vai esse dinheiro. Você vai ver que 50% de todo o dinheiro que a gente paga em imposto vão para pagar juros da dívida pública. 50%. Agora eu vou falar alguns números. Uma pessoa que ganha R$2.000 por mês, durante um ano, contando 13º, férias que ganhou tudo, durante um ano, ela gasta, em média, R$12.000 em impostos. Ela paga R$12.000 por ano em impostos. É quase metade de tudo que você ganha, você paga em imposto. Tudo que você compra tem imposto. Eu comprei um Gatorade, tinha imposto. Aí acabou o Gatorade, eu coloquei água, paguei imposto na água. Paguei imposto nessa camisa, nesse óculos, em tudo. Você está pagando imposto na internet para assistir esse vídeo e na conta de luz para carregar o celular ou o computador que você está usando para ver o vídeo.
Você paga imposto em absolutamente tudo. Quase metade do que você paga é imposto. Agora imagina uma pessoa que ganha R$2.000 por mês. Ela paga R$12.000 de imposto por ano. Faz falta? Faz, né? R$12.000 por ano para uma pessoa que ganha só R$2.000 por mês. Faz. Um brasileiro médio ganha R$2.000 por mês. Faz falta, né? Agora imagina que metade disso, R$6.000 por ano, vai para pagar juros da dívida pública. Para quem vai esse dinheiro? Para grandes bancos, grandes corporações e para gente que é bilionária e que vive de rentismo. O que é rentismo? Eles compram títulos da dívida pública e vivem dos juros disso. Eles não precisam trabalhar. É por isso que você vê o Brasil em crise e o Itaú teve recorde de lucro, o Bradesco teve recorde de lucro. Aí você fala, mas como? Ninguém tem dinheiro, como é que esses caras lucram tanto? Que eles compram juros da dívida pública. Entre outras coisas que eles fazem. E aí eles conseguem ganhar sem trabalhar. Aí você pode falar, mas na época do Lula e da Dilma, os bancos também tinham recorde de lucro. Realmente tinham, mas eles tinham que trabalhar para isso. Agora eles não trabalham. Eles apenas vivem do rentismo. E não pense que o PT estava acabando com isso. Não estava. O Lula não fez praticamente nada para acabar com isso. O gráfico que eu mostrei é um resumo dos últimos 5 anos, não é exatamente 2019. E o Bolsonaro é deputado, ele votou a favor do orçamento. O Congresso tem que aprovar o orçamento de cada ano. Então, é isso. Agora, você compara com o gráfico dos Estados Unidos, eles gastam menos de 10% ao ano pagando juros da dívida pública. Por que a gente paga 50% e um americano paga só 6% ao ano? Por quê? Sendo que a dívida pública dos Estados Unidos é mais de 10 vezes maior que a nossa, comparada ao PIB deles. Então, eles devem muito mais do que eles ganham, comparado a nós, só que eles pagam 10 vezes menos, praticamente, comparado a nós. Por quê? Aí você vai pegar outros países como Noruega, Suécia, eles pagam quase nada da dívida pública. E a gente, bando de otário, paga um monte. E aí, o que acontece? Eles querem a reforma da Previdência. Mas você pensa, por que o mercado está contra o Bolsonaro se ele não corta da dívida pública, ele corta da educação, da saúde, não sei o quê? Você pode ver que ele, quando corta gastos, ele não corta 1 centavo do dinheiro que vai para os bilionários. Não, ele corta da educação, corta da saúde, corta dos hospitais, corta da revitalização do Rio São Francisco, corta da agricultura familiar, mas dos bilionários não. Então por que o mercado está contra ele? Porque eles sabem que com Bolsonaro não tem reforma da Previdência. Ele já tem 50% de tudo que a gente ganha em imposto. Eles querem mais. Você pode ver que uma boa parte do dinheiro do governo vai para a Previdência Social. Eles querem comer uma parte disso. Eles querem comer 1 trilhão nos próximos anos disso. Dinheiro que é para a gente e agora vai para eles. Sem ter que trabalhar, sem fazer absolutamente nada. Eles apenas compram títulos da dívida pública e coçam o saco. Não fazem absolutamente nada. E o povo fica mais pobre. E aí é que está o problema da direita. No Brasil e em toda a América Latina praticamente. Alguns não entendem isso, o Bolsonaro não entende isso, e outros vivem disso, seja de propina ou seja porque eles já são muito ricos e eles também lucram com isso. Então fica muito difícil, porque se você paga mais na dívida pública, você tem menos dinheiro para investir. Se você não investe, o povo fica mais pobre. Se o povo fica mais pobre, cai a arrecadação. Se cai a arrecadação, o governo tem menos dinheiro. Aí se tem menos dinheiro, investe menos, o povo fica mais pobre. E é um círculo vicioso. Cada vez piora. E o Bolsonaro, em vez de investir e falar para o pessoal, essa dívida aqui eu não vou dar calote. Eu vou pagar, mas eu vou pagar menos, porque eu preciso aumentar a arrecadação. Para fazer isso que eu preciso de mais educação, preciso de mais investimento, preciso empregar o meu povo. O povo tem que ganhar dinheiro. Tem uma palestra do Lula na Itália, vou colocar o link na descrição, que foi em 2015, que ele fala, você pode gostar do Lula ou não, mas ele deu a receita e na época a economia andou como nunca antes, a economia do Brasil. Ele falou, você tem que colocar o pobre no orçamento. Em que parte do orçamento está pobre? O pobre, ele não ganha nada, então ele não gera arrecadação para o governo. Quando o pobre começa a ganhar um pouquinho, começa a melhorar de vida, ele começa a pagar mais imposto, porque ele está melhorando. Se ele gastar mais, ele paga mais imposto. Como eu falei, 40% de tudo que você ganha vai para imposto. Um cara que ganha R$200 por mês e está na miséria, ele paga R$100 de imposto no máximo por mês. Quando ele estiver ganhando 2.000,
ele vai estar pagando muito mais imposto, mais arrecadação, melhor, e depois o governo vai ter mais dinheiro para pagar a dívida e pode baixar os juros. Mas o rentismo, o mercado não quer isso. O mercado quer o povo mais pobre para o governo gastar mais na dívida. Eles querem sugar até a última gota de suor do povo. E quando não tiver mais nada, eles jogam a gente fora e falam tchau. Você vira aí um Bangladesh, vira uma Nigéria aí e dane-se vocês. É isso. E o Bolsonaro não coloca o pobre no orçamento. Ele faz o contrário, ele tira o pobre do orçamento. Ele tira a educação, ele tira a agricultura familiar, ele não tem plano nenhum para geração de empregos. O único plano dele é a reforma da Previdência. Que, mesmo se ele conseguisse argumentar, e não consegue, porque não tem como, ele fala, não, mas a reforma é boa porque ela vai melhorar na arrecadação, melhorar tudo. Tá. Só o fato de o brasileiro demorar mais para se aposentar já cria mais desempregados e já cria mais pobreza. Então, não tem... Essa conta dele não fecha. Só esse pequeno fato. Fora, eu posso fazer um vídeo aqui de 1 hora. Eu tenho vários economistas que fazem vídeos sobre isso, falando contra a reforma da Previdência. Mas só esse um argumento já fala, já cria mais desemprego, cria mais pobreza, está pagando aposentadorias menores. Então você arrecada menos, se arrecada menos, você tem menos para investir, se tem menos para investir, tem mais pobre. Aí você arrecada menos ainda. E a gente volta para o círculo vicioso. É triste. E o Bolsonaro, ele não entende nada disso. Ele não faz ideia, ele já falou que não entende de economia. Aí você fala, mas tem o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ele é do mercado. Ele é o cara que ele falou anteontem que ele quer vender o Banco do Brasil para o Bank of America. Para que você vai vender o Banco do Brasil para o Bank of America? Quando você privatiza algo, você está admitindo que você é um incompetente para administrar. Eu vou dar um exemplo. O Bolsonaro privatizou vários aeroportos faz 2 meses. Sabe quem comprou a maioria dos aeroportos? Uma estatal espanhola e uma estatal da Suíça. Se ele fala que tem que privatizar porque nada devia ser estatal, ele privatiza e vende para uma estatal de outro país. Por quê? Porque lá eles têm competência para gerir o aeroporto brasileiro e a gente não tem? Então, a estatal da Espanha e da Suíça conseguem dar lucro ao aeroporto, investir mais, melhorar o aeroporto, e a gente não consegue? E o que é isso? O que é isso? E para eles conseguirem gerar lucro no aeroporto, que eles são estatais, são companhias, eles querem gerar lucro. A gente, os brasileiros, a gente tem que pagar mais nas taxas do aeroporto para viajar. Só um exemplo com o aeroporto, mas agora imagina tudo o que se privatiza. Pô, você não tem competência para administrar o Banco do Brasil? Um banco que está batendo recorde de lucro, você tem que vender a preço de banana para os americanos administrarem e ganharem mais lucro? É difícil. Aí você vê, por que derrubaram a Dilma? Os protestos contra a Dilma foram em junho de 2013. Em maio de 2013, a Dilma colocou no Congresso a lei que dava para o Brasil os royalties do pré-sal, 75% para a educação e 25% da saúde. R$1 trilhão. É difícil fazer, quando fala em números tão grandes, você ter uma conjectura de quanto é 1 trilhão. É muita grana, é muita grana. Isso colocaria o Brasil no patamar de educação dos países mais ricos do mundo, da Noruega, da Suíça, mais envolvidos do mundo. Mas começaram a tentar derrubar a Dilma de todo jeito. Derrubaram a Dilma em 2016. Não passou nem 6 meses. Aprovaram a lei, Bolsonaro votou a favor, aprovaram a lei que tirou o dinheiro do petróleo, da educação e da saúde e deu para as petroleiras de outros países. Mas fala, para isso eles só tinham que comprar o petróleo. Aí fizeram o quê? Venderam o petróleo por um valor 300 vezes inferior ao preço de mercado. Quando fala em número, de novo, você não consegue ver muito quanto que é o número. É o mesmo que eu falar, esse teclado aqui custa R$100. Eu vou te vender por 30 centavos. É isso que fizeram com o nosso petróleo. Cada R$100 a gente ganhou 30 centavos. Aí as petroleiras de outro país vêm aqui no Brasil, furam o nosso chão, pegam o petróleo e levam para o país dele. Aí você fala, mas eles pelo menos estão pagando o imposto de exportação, né? Sobre o valor ridículo que eles pagaram sobre esses 30 centavos. Não estão, porque o Congresso também aprovou uma lei que deu isenção fiscal de 100% a todos eles. Então eles vêm no nosso país, pegam o nosso petróleo, levam para fora e não pagam nem o imposto.
Só nessa a gente perdeu 1 trilhão de arrecadação e mais 1 trilhão para educação e saúde. A gente perdeu 2 trilhões. É como se cada um dos 200 milhões de brasileiros tivesse perdido 10 mil reais. Aí ele fala que não tem arrecadação e que tem que cortar da saúde e da educação. O Bolsonaro votou a favor desses 2 projetos de lei, que nos tiraram 2 trilhões. E ele também quer perdoar dívidas do agronegócio. Ele prometeu que ia perdoar 17 bilhões em dívidas do agronegócio. Então fica muito, muito difícil alguém defender o Bolsonaro. Ele tem a faca e o queijo na mão. Ele só precisa convencer o Congresso a fazer algumas coisas, ou ele pode fazer a maioria disso por decreto. É só ele não cortar da educação, da saúde e dos investimentos. Ele tem que cortar do dinheiro que vai para os ricos, para os bilionários. Falar para eles, eu pago para vocês depois, vocês vão lucrar sim, mas depois, agora, eu preciso aumentar a arrecadação. Para isso o povo tem que ter dinheiro. Isso é simples. É muito, muito simples. E o Bolsonaro não entende nada da economia. Ele não quer isso. E o Paulo Guedes, não apenas ele é um péssimo economista, tanto é que todo mundo conhece ele como um perdedor compulsivo da Bolsa de Valores. Ele perdia milhões e milhões e milhões na Bolsa de Valores. Ele colocava para comprar, a ação caía. Ele, não, vou vender, a ação subia. Ele não sabe nada. O problema não é nem esse. O Paulo Guedes não tem boas intenções. É um cara mal intencionado. Ele quer vender tudo para os amigos dele americanos. Ele estudou em Chicago, ele quer vender para o pessoal lá de Chicago, para os americanos, tudo. Entendeu? A preço de banana. É a mesma coisa. O teclado custa 100 reais, ele vai vender por 30 centavos. 50 centavos, ó. É isso. E esse é o maior problema do Brasil. E o Bolsonaro, em vez de tentar resolver o problema, ele faz o quê? Ele chama os bolsominions para protestar. Contra o quê? Ninguém sabe contra o quê. Você é o presidente, cara. Você não tem que protestar. Você tem que trabalhar. Trabalha, vagabundo. Trabalha. Galera, é isso. Eu não vou me alongar muito, porque senão vai ficar aqui 1 hora falando. Curte o vídeo. Compartilha, se puder, quem tiver tempo. E, por favor, se inscreve no canal. Manda os amigos se inscreverem no canal. Até, mesmo que os amigos não possam assistir o vídeo, fala, se inscreve no canal que já ajuda. Ele vai receber notificação de novos vídeos. Um dia que ele tiver tempo, ele assiste. Isso já ajuda muito na oposição, para a gente melhorar o Brasil. Pouco a pouco, a gente forma uma comunidade cada vez maior e a gente vai melhorando o país, a gente vai abrindo a mente de mais pessoas. Gente, tem que investir no país. Quando está em crise e o setor privado para de investir, é o setor público, é o governo que tem que investir para melhorar o país. Não adianta a gente ficar pedindo para as empresas, vem aqui e investe no Brasil. Eles não vão investir na gente. Eles só vão investir quando eles verem possibilidade de lucro. Senão eles vão continuar só comprando títulos da dívida pública e lucrando sem trabalhar. No nosso suor. A gente sua, eles lucram. Falou, galera.